Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. Quem encontrou, diga amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar em nome do Senhor. Depois desses dois feitos, ele cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou pedaços sobre a lenha. Em seguida ordenou, dizendo: encham 4 jarras grandes com água e derramem sobre a água, sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, ou que fizerem isso, façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora faça a mesma coisa pela terceira vez. Eles seguiram a sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu completamente a valeta. Verso 36. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que seu servo, prova que fiz tudo o que me ordenou até aqui. Ó Senhor, responda-me, que este povo saiba que tu, Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, a madeira, as pedras, secou a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão, e o povo gritava: o Senhor é Deus, sim, este é o nosso Deus. Então Elias ordenou, dizendo: prendam todos os falsos profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo obedeceu. Elias o levou para o riacho de Quizon e os matou ali. Feche os olhos, eu quero orar por um minuto. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Tenha misericórdia da nossa vida e purifica, Deus, o nosso coração. Há 2000 anos atrás, Cristo veio e rasgou de vez o véu do templo. E agora, reunidos como igreja, podemos orar e sentir a tua vontade. Então eu te peço em nome de Jesus que o mais experiente aqui é o mais novo, que o bebê de colo, a senhora que ora há anos, possa sentir uma renovação que só pode vir do teu nome. Senhor, o capítulo 18 é um capítulo complexo, e eu quero pedir a tua paz para conseguir esclarecer o que eu vim pregar aqui, e que enquanto eu falo em teu nome, se falo em teu nome, toque nas pessoas, Pai. Use também o Luiz no teclado e no fundo, e que a tua igreja adore conforme a mensagem bíblica seja pregada. Você que crê, diga amém. Se assente aplaudindo Jesus bem forte. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga amém. Eu preciso de 2 coisas suas aqui hoje. Eu preciso primeiro da tua fé, porque vamos falar do livro mais sagrado dessa terra. Depois eu preciso de uma segunda coisa. Eu preciso da sua atenção. Eu não conheço ninguém que disperso recebeu o Espírito Santo. Eu não conheço ninguém que tinha outra coisa para fazer que Deus deu atenção. Culto é uma prostração, uma inclinação, uma entrega de atenção a Deus. Então esqueça o seu problema e a sua janta do sábado à noite. Eu quero que junto comigo você entre nessa história. E se ela merece adoração por ser canônica e inspirada pelo Espírito Santo, juntos, enquanto eu prego, adoraremos esse Deus a quem servimos. O capítulo 18 é um capítulo de confronto.
é um depoimento de confronto. Esse desespero do capítulo 18, sim, um desespero, tem a ver com um povo que recebeu tudo de Deus: promessas, milagres e provisão. Pastor, o que é promessa? Promessa é aquilo que só Deus pode fazer, porque como Ele sabe do amanhã com a sua onisciência, e pode mudar qualquer coisa com a sua onipotência, Ele também consegue prometer. Aprendemos dentro da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que se Deus disser que um mar vai abrir, ainda que a lógica e a física humana diz que não é possível, o mar se abre. Aprendemos no Antigo Testamento que se Deus disser que a terra vai ter boca para tragar os rebeldes, assim acontece. É desesperador pensar que o Antigo Testamento mostrou a parte da justiça de Deus, da misericórdia de Deus e dos milagres que Deus pode proporcionar ao homem, mas o que nós lembramos ao ler é só da parte da justiça, que Ele mata, que Ele fulmina, que Ele corrige. Eu quero pregar sobre o monte da misericórdia. O desespero é muito grande, porque o homem mais sábio da terra se corrompe. Teu nome é Salomão, a sua corrupção dura pouco, seu coração está inclinado pela idolatria, porque ele se inclinou para a área sentimental mais do que para a área espiritual, e por amar mulheres estranhas, ela consegue fazer a cabeça dele. A Bíblia diz que antes dele morrer, já existia uma guerra familiar entre a tribo ou um povo, que levava o nome de filhos ou descendentes de Jeroboão, que eram servos diretos de Salomão e que haviam fugido desse serviço. Quando Salomão morre, Jeroboão volta e Reboão, sim, o nome é feio, mas esse menino aqui fez muito pior do que o teu nome, Roboão. Roboão é um homem responsável por tomar a pior atitude. Ao invés de ter misericórdia, ele age com justiça na hora errada. Ser carrancudo, bravo, com cara fechada, nem sempre é bom. Jesus sorriu, mesmo sendo Deus. Chorou, mesmo sendo Deus. Jesus morreu quando foi necessário morrer. Então nós aprendemos, principalmente com a vida de Jesus, que há momentos para todas as coisas. Há momento de chorar feito criança, há momento de se levantar, se arrepender dos pecados e dizer: não, eu sou mais do que isso que eu estou vivendo, e as coisas vão mudar. Esse sentimento de esperança não podia vagar ao ar. Roboão diz para Jeroboão: se o meu pai Salomão era ruim como rei para o Senhor e para a tua casa, eu serei pior. Se ele batia com chicote, eu vou bater com escorpiões. Você não vai ser só servo, você vai ser um escravo que tem hora para comer, hora para beber, hora para dormir. A sua casa será cativa. Dobre atenção aqui, por favor. O desespero alheio é que o povo não concorda com ditadura. Então, Roboão, descendente direto do trono de Davi, vai presenciar 10 tribos se inclinando para o servo, dizendo: não queremos saber quem é mais o descendente, quem tem sangue azul, a gente quer saber quem está certo, quem falar mais bonito, e em nome de Deus a gente segue. Jeroboão consegue fugir da terra prometida, ou assim esperamos que aconteceu, com 10 tribos. Benjamim e Judá ficam com Roboão, e pela primeira vez na história, a casa de Deus se divide. Tribo do sul e tribo do norte. Eu repito mais uma vez, não foi vontade de Deus e nem plano dele. O homem ganhou o direito de governar e você faz o que você quiser com o governo, mas a consequência não pode ser divina. E antes de continuar pregando, eu aplico algo para as nossas vidas, que cabe para o casamento, cabe para as finanças, cabe para o pastoreio, cabe para os grupos, cabe lá fora, cabe aqui dentro. Não responsabilize Deus pelas consequências de suas ações. Se foi você que foi, a culpa é sua de ir. Se você deixou de ir porque quis, a culpa é sua porque você não foi. Não espiritualize as suas ações. Pois bem, os reinos começam a presenciar homens corrompidos que nascem para sua própria corrupção. Do lado do sul, eles nasciam, mas não tiravam a idolatria. Do lado do norte, eles nasciam, cresciam, se tornavam reis, sucediam seus reis antigos e não tiravam a idolatria. Até que um dia, em Tisbe, um vilarejo dentro de Israel, pequeno, entre as montanhas de Gileade, nasce um menino. Seu nome é Elias. Ele ainda não sabe, mas será um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E grandeza na Bíblia não tem a ver com riqueza, conquista ou compras, mas com atitude e coragem de falar a verdade. Vou repetir mais uma vez: sempre que Deus levantou um grande homem, uma grande mulher, foi por uma grande responsabilidade de oratória. Era como se Deus dissesse assim: ó, a palavra é tão importante que para mim preparar um profeta eu levo anos no tempo da terra, para que ele tenha coragem de falar em meu nome.
Elias se levanta, procura uma praça conhecida no meio de Israel. Eu preciso te falar quem é o rei atual nesse período. Teu nome é Acabe, sua esposa é Jezabel. Ela manda mais que ele, mas ele também não presta no sentido moderno. Ele não tem autonomia, ele não tem espiritualidade, ele não ora mais, ele não busca mais, e ele esqueceu as leis mosaicas. Se não há lei, se não há esperança e se não há provisão, não há Deus. O altar do Carmelo foi destruído com o tempo, porque aquilo que a gente não cuida vai ficar para lembrança. O contexto histórico diz que Elias, desprovido de alegria, estende a mão e diz: segundo a minha palavra, não choverá mais, orvalho não cairá dos céus. De primeiro momento, lendo o livro de Reis, dá a entender que Elias é como os profetas da internet de hoje, que diz: eu tenho crédito no céu, então o que eu falo Deus faz. Mas não é isso, porque no livro de Tiago escrevendo diz: igreja, não se amedrontem. Elias tinha as mesmas paixões que a nossa, mas quando Deus mandava falar, ele falava. Esse homem, sujeito às mesmas paixões que nós, um dia orou ao Senhor. Então calma aí, pastor. Se Tiago diz que Elias, antes de decretar, orou, nós temos que diferenciar ousadia de intimidade. Intimidade não é eu ser bocudo em público. Intimidade é eu ter coragem de falar o que precisa ser dito em público. Quem me ouve, diga amém. Intimidade não é ser falastrão em público. Intimidade é eu ter um comportamento de profeta para falar o que é necessário em público. Pastor, o homem de oração não expõe a sua oratória em público. Não. Se Tiago diz que Elias orou, e o livro de Reis diz que Elias decretou em profecia, são dois estágios da vida de Elias, dois processos, dois tempos diferentes. Trazendo a contextualização e ligando junto com a bibliologia, um livro no outro, nós conseguimos entender esse assunto aqui. Enquanto Elias está na casa do pai, ele está orando por Israel. Quando Deus o confirma, ele diz: agora eu sei o que eu devo fazer depois de orar. Eu gostei do aleluia, eu vou repetir mais uma vez. O primeiro ensinamento da noite: seja ousado depois de ter recebido confirmação em oculto. Vou repetir mais uma vez, esperar você da glória. A tua ousadia dentro da igreja, no serviço, na faculdade, no ministério, é fruto de oração constante, íntima, dentro do quarto. Segundo Tiago, ele ora. Segundo Reis, ele decreta. Decreto não é oração. Oração é petição, clamor, intercessão, tudo menos decreto. Não decretamos para Deus, decretamos para o povo de Deus. Quem me ouve, diga amém. Eu não posso me assustar com o silêncio de uma igreja que está viva. Vamos de novo. Ele ora na casa e decreta para o povo. Calma aí. Só tem conteúdo para o povo quem ora na... mais alto. Só tem conteúdo para o povo quem ora na... Então Elias sai da casa depois de um período de oração, procura uma praça no meio de Israel e diz: agora sim, segundo a minha palavra, não choverá e não cairá orvalho. Primeiro problema: quem ora na casa não transmite a oração para o público. Todo mundo presenciou ele transmitir o decreto, mas ninguém sabe que antes de decretar ele orou. Está fraco, glória, eu vou repetir mais uma vez. As pessoas que evidenciam um ministério em evidência no público, não sabem que o ministério surgiu em oculto. As pessoas que evidenciam lágrimas no culto, não sabem que a oração começou na casa. Elias é profeta para Israel, mas é homem de oração dentro do quarto. Eu não sei se aqui é costume, não é meu também, mas eu preciso te movimentar para você sair desse comodismo do silêncio. Observação não é ausência de adoração. Então, por favor, com respeito, levanta uma só das suas mãos. Deus está te chamando para orar na casa, e aí sim os seus decretos em públicos vai funcionar. Olhe para cá. Em respeito ao que ele diz, ele dá detalhes. Não vai chover, não cairá orvalho, trazendo para o século 21 Atibaia, que chove pouco, ou tem chovido pouco nos últimos anos. A palavra dele é assim, ó: nem garoar vai, segundo a minha palavra. Mas ele está imitando Moisés, pastor Nilson.
Porque Moisés desceu para o Egito para falar em nome de Deus. Quem tem convicção da sua chamada sabe o que fala, porque orou antes. Primeiro mês passa e não chove. É normal o povo da previsão do tempo errar. Vai chover essa semana. Mês passado ficou adiando uma semana para outra, não foi? Ia chover segunda, pulou para quinta. Ia chover quinta, pulou para outra quinta. Eu falei, vai vencer o mês e não vai chover. E aí garoou um pouquinho. Passa o segundo mês e alguém está dizendo assim, é normal. Passam 6 meses, pastor Anilson. E a população de Israel já começa a se preocupar, dizendo, os matos estão secando. A vinha não vai pegar fruto. A casa aonde produz o vinho, o suco, a manteiga, o queijo, não terá mantimento. Sem água não haverá renda econômica. Passa o primeiro 7 meses. 8, 9, 10. Jezabel aparece no quarto de Acabe. Precisamos matar Elias, porque como não conseguimos vencer Deus, teremos que pegar os seus servos. Surte um decreto, que em todo Israel, todo mundo que falar em nome de Deus vai morrer. A seca trouxe restauração, pastor? Trouxe ódio, mas um ódio necessário. Desculpe da violência da palavra. A provação do deserto era necessária, porque para entrar em Canaã você tem que valorizar a saída do Egito. Por isso que tem que ser difícil, por isso tem que ser mastigado, por isso tem que ser suado, por isso que você pensa em desistir semanalmente, porque a labuta, a provação é necessária. Dobre atenção, por favor. O primeiro ano passa, o segundo passa, e Israel descobre que a seca não é só lá, mas é em todo o mundo. Se não tem água, a principal fonte de renda da terra. Deixa eu recapitular algo para vocês antes de explicar o que eu vou explicar. Quando Deus desceu através de Moisés no Egito, ele diz assim, ó: vou tirar vocês do Egito e vou levar para uma terra que mana leite e... mais alto. Vou tirar vocês do Egito e a promessa é uma terra que mana leite e... Quando os espias vão vigiar a terra, porque Moisés envia 12, Josué e Caleb e os outros espias dizem assim, ó: os cachos precisam ser levados em grupo, de tão grande que são. A terra realmente mana leite e mel. 2 anos sem chover. O problema, Riquelme, é que sem chuva não há terra fértil. Se não há terra fértil, as grandes empresas, as grandes madeiras, os grandes negócios da época vão falir. Ninguém está entendendo a mensagem, mas Deus não tocou na igreja, Ele tocou na economia do país. Por quê, pastor? Porque deserto, quem sobrevive é só a igreja. Deus está dizendo, eu vou dificultar a terra, e aqueles que são meus sabem que já venceram em Cristo Jesus. Tempos preditos por Elias sem prazo, ele não deu data. 2 anos e meio passa. 2 anos e 9 meses passa. O rosto de Elias está em todos os postes da época. Ele precisa morrer, ele é culpado. Indiretamente o inimigo estava evangelizando em nome de Deus, porque se Elias é culpado, quer dizer que um milagre aconteceu. E se um milagre aconteceu, Baal e Azera têm que fazer alguma coisa para se proteger como Deus. Azera era o deus da fertilidade, Baal era o deus da vida terrena, também conhecido como Deus Sol. Ou seja, se houvesse alguma provisão natural, os deuses de Jezabel precisavam fazer alguma coisa. Só que 3 anos se passaram e a incredulidade dos pagãos aumenta, não contra o nosso Deus, mas contra os deuses de Jezabel. A intenção de Deus não era fechar os cultos pagãos. A intenção de Deus era mostrar que culto pagão não tem efeito espiritual. Eu vou repetir lentamente. Pastor, o que é um culto pagão? Não há renovo, não há presença, não há nada novo, não há dons espirituais, não há prosperidade, não há novos obreiros, não há batismo, não há justiça de Deus, a palavra não flui, a adoração some. Como identificar um culto pagão? Não há Deus nele.
Eu insisto, se a Bíblia está sendo pregada, não perca a oportunidade de adorá-lo, pois haverá renovo nesta noite. Dentro de tudo que eu falei e tentei falar de forma eloquente, eu preciso te dar uma referência básica do que é fome sobre a terra. Jacó é filho de Isaac, neto de Abraão. Quem me ouve, diga amém. É o terceiro homem com maior promessa na Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento. E um belo dia, José já faz 13 anos que está no Egito, e vai passar para um pouco mais de alguns anos. Há uma fome terrível em toda a terra, e eles descobrem que só tem alimento no Egito. Eu vou te fazer uma pergunta: como é que Deus deixou a casa de Jacó passar fome? Porque em momentos de dificuldade, os bons administradores na promessa que resistem. Pastor, ficou complexo de entender. Eu vou repetir mais uma vez. José é um Zé Ninguém perto de Jacó. Jacó é Israel. Ele é responsável por existir 12 tribos. Ele é responsável por uma nação que eram descendentes direto de Éber, ser chamado de israelitas agora. Mas de repente a fome cai até sobre a sua casa. E eu costumo dizer que a terra é muito mais preciosa do que o dinheiro, porque Jacó tem muito dinheiro, mas não tem de onde produzir, porque a seca é uma praga. Eles precisam descer para o Egito, e a gente aprende uma coisa: o Egito é terra de endemoniado. Foi isso que nos ensinaram. Mas é lá que tem provisão, porque tem um crente que confiou em Deus no meio da prova. Vou repetir mais uma vez. A Canaã que manava leite e mel estava com fome. Jacó estava com fome. Rubem, Simeão, Levi, Naftali, Dan, Azé, os filhos de Jacó estavam com fome na terra prometida. Mas lá no Egito, onde ninguém quer ir, onde ninguém valoriza, tinha alguém que foi vendido, que foi acusado, que foi preso, prosperando. A prosperidade está condicionada a alguém que ora na casa e decreta em público. Olhe para cá, por favor. 3 anos e 6 meses passam. Deus visita Elias. Visita quem? Mais alto, visita quem? Não é a terra, não é a dificuldade. Deus procura um profeta para conversar com o profeta. Esse é o padrão de intimidade. Todas as ideias surgem de alguém que está de joelho. Todas as renovações, inovações, inspirações surgem de alguém que está em oração. Se você não ora, você se acomodou com o que vive. Não espere nada novo do céu se você não tem renovação diária. Deus diz para ele: volta para a terra de Israel. Lá ele é procurado faz 3 anos e 6 meses. Quando chegar lá, você vai decretar que a chuva voltará. Olha que mensagem poderosa, Rô. O homem que é odiado por todas as nações agora vai ir para a mesma praça, estender a mão no mesmo lugar e dizer: assim diz o Senhor. Porque ele é ousado? Não, porque ele já recebeu Deus na casa. Ele só veio entregar no culto que ele trouxe da casa. Aí quando chega lá, ele tromba um outro crente, semi-crente, sei lá como que chama, aqueles que não adoram, que não ofertam, que não dizimam, que não buscam, mas te dá a paz do Senhor. Como é que chama? É aqueles que não oram, que não creem mais em nada espiritual. É aqueles que não creem mais em visões, que não sonham. Aqueles que não choram mais. Aqueles que não ponham mais um louvor para lavar a louça, sabe? Aqueles que saem para fora, sentam e falam: eu não estou com depressão não, gente. É que eu preciso falar com aquele que está sobre os céus. Eu preciso orar e falar com aquele que um dia me visitou há anos atrás. Elias tromba um desses tipos de crente. E quando eles reencontram Elias, Obadias diz assim: és tu, paz do Senhor, irmão Elias? Tudo bem? Rapaz, todo mundo está atrás do Senhor aqui. Ele diz: eu sei. Vai chamar seu rei? Eu preciso falar com Acabe. Não foi o que Deus mandou. Deus mandou Elias voltar para a terra e profetizar chuva. Olha a ambição, no bom sentido, o desejo do profeta em ver mudança. Ele diz assim: ó, eu quero falar com Acabe. Eu preciso falar com o rei de vocês, o rei da terra. Aí Obadias chama ele de canto. Preste atenção nisso daqui. Ele diz assim: posso falar uma coisa? O senhor está 3 anos fora. Ninguém tem comida, ninguém tem água, os animais morrem. O capítulo 18 diz, o capítulo 17 para o capítulo 18 diz que Acabe pessoalmente vai atrás de cisternas de água, para o rei tirar sua coroa por algum momento, colocar um roupão de pedreiro e ir para a obra. É que a coisa está feia.
É desesperadora a situação aqui, Elias. E Elias diz: e o que tem a ver com a minha pergunta? Eu quero que você chame Acabe. Não, deixa eu explicar mais. Escondido, eu consegui separar 50 profetas numa caverna e 50 profetas em outra caverna. E aí de vez em quando eu entro dentro do castelo do rei, pego pão e água, e durante esses 3 anos eu vou alimentando como eu posso e sem. Elias diz: que bom, meu irmão. Vai chamar Acabe. Ele diz: não, você não está entendendo, eu não posso. Se para alimentar crente eu tenho que fazer escondido, como é que eu vou divulgar que o pior crente chegou para ele? Se eu divulgo que o Senhor está aqui e ele vem com os generais dele e o Senhor vai embora, quem vai morrer sou eu. Elias diz: eu quero falar com Acabe. O seu trabalho social você entrega a Deus. A sua oração você entrega a Deus. A sua leitura você entrega a Deus. Eu preciso que você tenha atitude de desafiar a situação. Chame o seu rei. Se o Senhor não chamar, eu vou na porta dele. Olhe para mim, por favor. Ele cuidou de 100 profetas. Estão guardados, reservados e comendo e bebendo. Durante 3 anos, eles se alimentam porque são profeta. Porque são o quê? Se Acabe e Jezabel não matou, é porque eles estão bem escondidos. Porque todo mundo que falava em nome de Deus morria. Durante 3 anos eles estão escondidinhos, bebendo água e comendo. E a água se tornou a maior moeda de troca. A Bíblia diz que Acabe e Elias se encontram. Um chama o outro de perturbador de Israel. Acabe, protegendo as suas vãs filosofias, diz: não, foi você que há 3 anos atrás despertou a seca sobre a nossa terra. Elias diz: não, eu despertei a seca porque o povo precisa de Canaã. Sempre que Deus levanta um Egito, uma Samaria, uma Babilônia, é porque o povo precisa mudar. Não é ruindade de Deus, é falta de amor no povo. Cativeiro não é para matar, é para transformar pessoas. Pobre atenção aqui. Elias diz assim: vamos acabar com essa brincadeira? Como é que está o culto dos deuses da sua esposa? Está frequente? Então vamos fazer um negócio? Vamos fazer um congresso. A gente divide o mesmo lugar, mas a gente faz o culto cada um no seu horário. Só que eu quero toda a igreja cheia, porque eu quero desafiar o Senhor. Chama os 450 profetas de Baal. Chama os 400 profetas de Azera. Leve os profetas dos 2 deuses. E eu irei em nome do meu Deus. Eles sobem todos para o Monte Carmelo. Chega lá em cima, tem um altar destruído. Elias cola perto do altar e diz: aqui eu cuido. Faz um para vocês. Não, mas esse precisa reparar. Deixa que eu mexo com as coisas de Deus. Ainda que esteja envelhecida, ainda que não é mais a mesma coisa, ainda são as coisas de Deus. Ainda que não cure e não fale em língua com a mesma frequência, ainda é um homem de Deus. Ainda que não grite com a mesma força que gritava, ele ainda é um homem de Deus. Deixa que eu trato. Elias cola perto do altar e diz: como eu estou sozinho, o culto de uma igreja, de um homem, acaba rápido. Vocês são muitos, então começa o culto de vocês. Eu vou sentar aqui e vou esperar vocês fazerem o culto de vocês. A Bíblia diz que pela manhã até meio-dia eles clamam a Baal e a Azera. Pela manhã até meio-dia eles não encontram nada. Elias colocou um trato. Pedir chuva é fácil, porque todo mundo quer chuva. Alguém pode atribuir a glória à fisga, à sorte, ao mal olhado, a voto. Então vamos pedir algo que ninguém quer. Ao invés de pedir o que todo mundo quer, pede o que nós precisamos. Não precisamos de chuva ainda. Precisamos entender que se Ele quisesse, Ele mandava. Vamos pedir fogo do céu. Se Deus derramar fogo na seca, Ele é Deus. E durante o meio período da parte da manhã inteira, eles vão adorando, contemplando, marchando, rodando, fazendo uma zoada insuportável. Mas o céu não reagiria. Está dando meio-dia, Elias está cansado, talvez com fome, e começa a provocá-los. Eles percebem que Elias está de saco cheio de esperar. Então Elias começa a brincar com eles, dizendo: olha, vai para a ponta da montanha e grite mais alto. Talvez o seu Deus esteja dormindo. Talvez ele foi viajar, tirou férias. Está no texto, eu não estou brincando. Eu não estou sendo sarcástico em cima do altar. Eu só estou dizendo para você que quem tem confiança que a palavra de Deus está sobre a tua boca, não tem medo de falar o que Deus mandou falar. O irmão lá atrás levantou a mão, vou aplicar mais uma vez. Ninguém entra no céu morno. Ninguém entra no céu morno. Precisa pegar fogo outra vez. Eles se cortam sobre o Carmelo. Elias percebe que eles vão se matar e não vai ter resposta.
Aí Elias diz assim: agora é minha vez. Meu culto é um pouco mais calmo. Eu rodo pouco, talvez eu não falo línguas como vocês, eu não pulo tanto, mas o meu culto tem doutrina. Então eu preciso de regras para fazer o culto. Eu preciso de uma sequência de ordenações. E está todo mundo olhando para Elias, pastor Anilson. E aí Elias começa assim, ó: eu preciso que vocês me tragam coisas para restaurar o altar, porque não dá para adorar de qualquer jeito. Tinha os profetas de Baal, os profetas de Azer e todo o povo. Todo o povo, eu disse todo o... Está todo mundo que um dia serviu a Deus olhando Elias mexer no formigueiro, dizendo: moço, não mexe nisso. O altar é restaurado, Éder. Não está tão bonito porque foi feito em cima da hora, mas ele pelo menos está de pé. Ele está útil para ser usado. Aí quando o altar acaba de ser restaurado, Elias diz assim, ó: agora eu preciso de 12 pedras. Quantas tribos tem Israel, igreja? Quantas tribos tem Israel, igreja? Por que 12 pedras, Elias? Quando Salomão morre, lembra de Roboão? Lembra de Jeroboão? Eles dividem o povo de Deus, por ego, por ganância, por N motivos da época. E por vários anos, entra rei e sai rei, e não há unidade, e não há comunhão. Quando Elias vai restaurar o altar, ele diz assim, ó: eu vou te ensinar a regra de um avivamento. Primeiro você conserta o que precisa ser corrigido. Primeiro você levanta o que derrubaram. Primeiro você restaura o que precisa ser restaurado. Aí depois de restaurado, pega as 6 pedras que estão à direita, as 6 que estão à esquerda, e coloca todo mundo junto. Porque quem dividiu foi o homem, foi os reis, foram os reinados. Mas Deus chamou o povo para ser unido. Aí o altar recebeu a primeira prática, restauração. A segunda prática, 12 pedras, que representava a comunhão entre os escolhidos. Posso continuar? Porque a doutrina do Carmelo não acabou. Ele diz assim: agora eu preciso de uma enxada aqui, uma picareta. Aí ele está com o altar restaurado, as 12 pedras representando as 12 tribos unidas. Então tem restauração, tem comunhão. Ele começa a cavar uma valeta, pastor Anilson. E ele faz uma valeta funda, irmã. E aí quando ele acaba, parece que acabou. Ele ensina a primeira coisa: precisamos restaurar o altar. Ele ensina a segunda coisa: sem comunhão Deus não descerá no altar. Ele ensina a terceira coisa: altar é para ter dificuldade mesmo. Põe uma valeta entre o povo e onde Deus desce. Quem quiser que vença a dificuldade da valeta. Aí quando parece que tudo vai acabar, que alguma coisa mística vai acontecer, ele diz assim, ó: agora eu preciso de água. Não, você não entendeu, eu vou falar mais uma vez. Ele restaura o altar, coloca 12 pedras. Então ele traz restauração, união e implanta dificuldade. Ele põe uma doutrina, uma exigência, um termo. E quando parece que tudo está resolvido, agora vai ter um culto pentecostal a mando do pastor Elias, ele diz assim, ó: eu preciso daquilo que mais custa para o povo. Pastor, o que eu faço para Deus descer? Se você entender, me dá um amém, por favor. Restaure o altar. Vamos de novo. Pastor, o que eu faço para Deus descer agora? Restaure o altar. Volte a ter comunhão. Coloque uma valeta no altar. E me traga aquilo que mais te custa. Não era animais, não era coroa, não era castelo, não era reinado. Mas havia 3 anos que não chovia. O bem mais precioso naquele Carmelo, naquela tarde, era água. E alguém aparece com água, não sei de onde, pastor Anilson, porque até ontem não tinha. E Elias começa a usar a água para molhar. E eu nunca vi coisa molhada pegar fogo. Esse profeta é ousado. Porque ele é ousado? Não, porque ele ora na casa. Quem vem convicto de uma chamada da casa, mostra com convicção em público o que recebeu no quarto. Todo o altar está molhado, a valeta transborda a água. Aí Elias diz assim, ó: agora dá um espacinho aí que agora eu vou orar.
Para parar de chover eu decretei. Para ter fogo eu preciso convencê-lo de mandar através da minha fé. Deus, o teu povo está presente na igreja. Mostre para o teu povo, Deus, que só o Senhor é Deus. Eu gostei do irmão, eu vou repetir mais uma vez. Mostre para essa igreja que o dólar sobe, que o dólar desce, que presidente entra, que presidente sai, que o novinho envelhece, que a senhora envelhece ainda mais, mas o trono de Deus permanece intacto. O Senhor que abriu o mar vermelho ainda é o mesmo. O Deus do Senhor é o Deus do jovem, o Deus do músico é o Deus do pregador. Elias diz: Senhor, mostra para essa igreja que o céu não envelheceu com o tempo, Senhor, que a regra de adoração não mudou, que a regra de avivamento não mudou. Sem restauração não haverá avivamento, sem comunhão não haverá avivamento, sem valeta da dificuldade não haverá avivamento, sem você entregando o que lhe custa no altar não haverá avivamento. O céu se abre. 3 anos depois, pastor Anilson, eu repito a frase: o céu se abre. O corpo começa a arrepiar, as pernas daquele povo começam a tremer. Os fariseus, sim, os baalitas da época, aqueles que serviam Baal, Azera e o castelo corrompido de Acabe e Jezabel, começam a olhar novamente para um culto pentecostal. De repente um fogo desce, consome o holocausto, consome a vareta, seca a água da valeta e bate no chão. Olhe para cá. Quem já jogou água quente em terreiro de roça, minha família é mineira, eu sei o que eu estou dizendo. Tem muita gente antiga aqui. Se você estiver muito perto na hora de jogar a água, a gente chama de bafo, uma palavra feia, modéstia à parte, mas sobe aquele bafo quente na cara, mas um pouquinho queimava. Se pingar na canela, a gente sente aquele ardido pesado. Pastor, eu não estou entendendo. Tem dias que a gente tem que jogar água quente na terra, estar perto para sentir o bafo. Mas tem dia que não, Éder. Tem dia que o calor está tão grande, que a temperatura que o sol está mandando para a terra é tão forte, que você sai da sua casa fresca, arejada, e pisa lá fora e diz: como está abafado hoje. É isso que eles sentem. O Carmelo não é grande, irmãos. Geograficamente falando, o Carmelo é pequeno. E isso resulta em um desespero total, porque se todo Israel está lá, os 850 profetas heréticos estavam lá. Eu tenho uma pergunta para fazer: quantas pessoas Obadias sustentou nesses 3 anos? Pastor, eu já esqueci quem é Obadias, você fala feio demais. Então vamos recapitular para me acabar a mensagem. Quando Elias volta para profetizar água, a Bíblia diz que Obadias se encontra com ele e diz assim: ó, escondido eu estou cuidando de 100 profetas, 50 numa caverna, 50 em outra. Eu posso fazer uma pergunta para a igreja? Aonde estão os 100 no culto mais importante da igreja do Carmelo? Se você fingir que não entendeu, eu vou fingir que eu tenho que repetir. Tem gente que só é profeta para comer. Tem gente que só é profeta para beber. Tem gente que só se veste como profeta. Mas quando a igreja precisa do Carmelo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, Éder. Quando a igreja precisa do desafio, eles continuam dentro da caverna. Elias sobe sozinho, porque tem 100 frouxos dentro de uma caverna comendo pão e bebendo água e não foi para o culto. Se for para ter a carteirinha de pastor, de profeta, de levita, de músico, mas não serve para desafio, vai embora. Eu fiz uma pergunta sincera, pastor Anilson. Eu sou jovem, são 10 anos pregando, eu fui para 2 estados, prego há 10 anos, pastoreio há 9. Eu fiz uma pergunta sucinta para Deus: Senhor, esses meninos que estavam 50 em cada caverna, não comiam como profeta? Não bebiam como profeta? E por que na hora do culto do Carmelo Elias sobe sozinho? Aonde estão esses abençoados para ir para o culto também? Sabe aquela raça que só presta para um tipo de evento? O evento que tem comida, o evento que tem bebida, o evento que tem comunhão. É uma falsa comunhão, porque a verdadeira comunhão da igreja é intimidade com Deus, não com pessoas somente. Eu estou vendo que o Glória está melhorando. Não é porque eu prego bonito ou feio, é porque numa igreja viva, onde a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo levanta verdadeiros adoradores no meio dela. Vamos voltar para a parte onde a gente está. Quando o fogo desce, Elias ainda está sozinho. O profeta que não está lá para orar não pode estar junto para comemorar vitória nenhuma. Vou fazer uma pergunta novamente: Obadias, cadê você e os 100 que você cuida?
Eles não são profetas igual eu? E por que faltaram no culto? Eles não são cristãos igual a nós? E por que não estão aqui? Que profetas é esse que tem evento certo para profetizar? Eles comem em nome de profeta, mas não profetizam em nome de profeta. Lembra que eu te falei que quando o fogo consumiu a água, o novilho, secou as pedras e a valeta, ele toca no chão e abafa o ambiente? Eu preciso dar a primeira súmula. Por quê, pastor? Porque a mensagem da noite é: se Elias profetizou seca em nome de Deus, e Deus mandou ele profetizar chuva, cadê a chuva, pastor Nilson? Ele não pode ser um mau profeta. Independente da sua mágoa, Deus mandou a chuva voltar. Ele tem que profetizar a chuva. Só que Deus gosta de culto com doutrina. Nada vem do nada, nada é fácil, nada é simples, Rô. E aí a gente começa a doutrina da chuva, irmão. Vem comigo, rapidinho. Quando o fogo bate na terra, ele abafa. Eu preciso falar com um povo mineiro, um povo baiano, um povo nordestino, ou um povo que tem mais de 50 anos de Atibaia. A época do chão batido, a época daquela tinta vermelha nas casas de aluguel que a gente morava. Minha mãe me colocava de cueca para deitar nessas tintas, e eu levantava, minha cueca ficava com a marca do chão. Essa época, a casa que a gente morava era mais fresca que o terreiro. Quem me ouve, diga amém. Os mais antigos estão entendendo a mensagem. A minha mãe nunca trabalhou em nada de jornalismo. Ela nunca fez nada sobre previsão do tempo, nem nada sobre geografia climática. Eu nem sei se é assim que chama, se é assim que fala. Mas uma verdade é que, irmã, tinha dia que estava tão quente, pastor Anilson, que ela fazia assim, ó. Rapaz, que terreiro abafado. Tira as roupas do varal, porque hoje vai... A primeira doutrina de Deus, quando Deus quer fazer alguma coisa na igreja relacionada a bênçãos de chuva, primeiro ele abafa ela. O fogo que desceu do céu, quando bateu na terra, abafou o lugar. Os mais novos que estavam presentes não ligaram, pastor Anilson, porque o milagre do altar queimando enquanto estava molhado era mais forte do que o fogo descer e bater no chão. Mas os mais antigos, que eu acabei de citar aqui, com experiência, com o tempo, começa a dizer assim: calma aí, esse culto está estranho. Se coloca de pé, rapidinho. Você consegue imaginar um homem bem antigo, lá em cima do Carmelo, chamando outro senhorzinho, dizendo assim: não está abafado? E um jovem na frente, olhando para cima, dizendo: o que esses velhos estão falando? O céu está aberto, acabou de descer fogo. E os mais experientes, aqueles que moraram em casa de chão batido, que pisava para fora e só pelo bafado do clima já sentia que tinha alguma coisa que vinha tarde. Não está abafado. Está abafado, compadre. Então, ao invés de olhar para o altar, vamos usar nossa experiência. Vamos voltar a olhar para cima. Este é o primeiro sinal. O segundo sinal acontece de uma forma um pouquinho diferenciada. Por quê, pastor? Porque o culto do Carmelo acaba. Os profetas de Azera e Baal são mortos. Todo mundo desce, o culto parece que acabou. Só que Elias, para subir, sobe sozinho. Quando ele desce, a Bíblia diz que ele tem um servo. E esse servo recebe uma ordem: fica no pico do monte e fica olhando para o horizonte. Quando você vê nuvens, avisa para todo mundo que vai chover. Eu vou voltar para o Carmelo orar. Aí ele volta a orar, e a Bíblia diz que por 7 vezes o menino sobe e desce. Eu estou acabando, eu prometo. Por 7 vezes o menino sobe e desce. Na 7ª vez, o menino sobe desesperado. Elias, Elias, Elias. E Elias está orando. O que foi? Eu preciso te contar o que eu vi. O que você viu? Eu preciso te dar a segunda doutrina. A primeira doutrina, pastor Anilson, de chuva no nosso dia a dia, é que o dia se torna muito abafado. Os jovens olham para o céu e estendem roupas. Sai sem capa de chuva, sai sem guarda-chuva, porque eles se conectam com a ansiedade do momento atual. Está um sol aberto, não vai acontecer nada. A mãe experiente leva seu guarda-chuva, sua sombrinha dentro de uma bolsa. O jovem diz: a minha mãe é muito doida, olha o jeito que o tempo tá. Quando vai dando a tarde, começa a chover, ela diz assim: vocês jovens são demais. Só pelo abafado eu sinto que à tarde vem chuva. Só que esse é o primeiro sinal. Tem um segundo sinal. O primeiro sinal é quando abafa. Fica aquele clima quente que nem o ventilador resolve. Você liga o ventilador e sai ar crente do ventilador. O segundo é um pouquinho diferente. Não cai um pingo de chuva, mas o tempo começa. Alguém falou: eu quero que você prega junto comigo que eu estou acabando. O tempo começa. A minha mãe avisava 2 vezes. A primeira, ela saía e estava dando meio-dia,
ela dizia assim: tá abafado, à tarde vem chuva. A segunda, ela dizia assim: ó, Tiago, tira a roupa do varal, olha lá para o horizonte do jeito que está fechando. Não vai chover de imediato. Sem a sua experiência de adoração, tu vai negligenciar os primeiros sinais. No Carmelo abafa. Na ponta do Carmelo, o servo de Elias que ele ganhou lá em cima, porque ele subiu sozinho, corre até ele e diz assim: mestre, eu não sei se eu vi certo, mas eu vi uma nuvem. E Elias diz: mas fechou? Não, eu vi só uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz: desce até Samaria, avisa para Acabe se trancar no castelo, porque para quem está 3 anos na seca, um pedaço de nuvem do céu é sinal que vai chover. A nuvem fecha, uma tempestade vem do Oriente para o Ocidente. A tempestade toma conta daquele lugar. E eu tenho uma aplicação para pregar para dentro do teu coração. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Se alguém profetizou seca, ou se você já está na seca. Se a adoração foi embora, mas sem doutrina, sem características do Carmelo, ninguém prospera. A igreja não cresce, não haverá avivamento. O Senhor manda te avisar hoje: a partir desta noite vai abafar, o céu vai fechar, e num tempo oportuno vai chover. Se coloque de pé e aplauda Jesus bem forte.